Bom, em primeiro lugar, porque eu já estava na Universidade de Brasília há muito tempo, né? Eu não tinha feito um doutorado porque na ocasião em que se resolveu uma série de questões internas na UNB, períodos ainda muito ligados aos problemas da política educacional brasileira, da ditadura e tudo, eu adiei meus planos fazer um doutorado. Quando isso se retomou, meados dos anos 80, eu estive prestes a ir fazer um doutorado na Europa, mas aí houve um problema familiar. Minha esposa contraiu um câncer e passou 2 anos até falecer, então eu não tinha a menor condição de me afastar do país com a esposa doente e 2 filhos pequenos. Aí tirei praticamente dos meus planos a história de um doutorado. Mas no começo dos anos 90 eu estive na direção do SEAD, do Centro de Educação Aberta e à Distância, aqui da Universidade de Brasília. E então eu estava na direção, descobri que nós tínhamos um convênio firmado com a UNED ainda nos anos 80 e que nunca tinha sido utilizado, né? Então nós tomamos uma primeira iniciativa de reaproximarmos com a UNED e aí vieram, na época nós convidamos, vieram 2 professoras da UNED para fazer uma série de contatos e palestras conosco. Foi a professora Tereza Bardiza e a Ana Alheiro, eu acho que no momento eu não me lembro bem, da psicologia. Enfim, e com isso nós retomamos os nossos contatos e um trabalho mais próximo com a UNED, procurando tirar proveito inclusive desse convênio, né? Foi uma coisa ainda muito inicial. Mas depois nós tínhamos já um plano de, na Universidade de Brasília, desenvolver mais a fundo a questão da educação à distância, que até aquele momento era muito no nível somente de cursos de extensão. Essa era a natureza do SEAD. E aí vieram outros professores, teve uma ocasião que vieram 4 professores, né, a nosso convite para fazer o professor Roberto Aparis, que mais tarde seria meu orientador de tese, veio, trabalhou em várias ocasiões com atividades ligadas à tecnologia, à questão da imagem e tudo, dentro de um curso de especialização de educação à distância. E depois veio, além do Roberto, veio o professor Tito, veio o professor Rimeno, veio o Jesus Cordeiro e ainda teve um outro, não me lembro nesse momento. Mas enfim, com isso, nós decidimos aqui na Faculdade de Educação que nós iríamos investir mais a fundo na questão da educação à distância, procurando trazê-la para outros níveis que não ficasse só na extensão. E a direção da faculdade na época era o professor Paulo Guimarães, que já faleceu, né? Mas ele comprou a ideia, ele deu todo o apoio. Isso foi muito importante porque não havia muito apoio na Universidade de Brasília até então. Era sempre mantido num nível de extensão, alguma coisa meio paralela. Com isso, nesse contato que nós tivemos com esses professores da UNED, nessa ocasião, isso em 95, a gente chegou à seguinte conclusão de que nós precisávamos formar um grupo de professores qualificados para isso, né? Era fundamental que nós nos qualificássemos, inclusive em nível de doutorado. E aí, naquela ocasião, os professores da UNED nos informaram que já era possível, porque até então, até bem pouco tempo antes, eles só estavam abrindo o doutorado, parece que para cidadãos espanhóis, mesmo no exterior. Mas aí já estavam aceitando cidadãos não espanhóis no exterior e, a partir daí, surgiu a ideia de que nós procuraríamos qualificar, não só eu, mas outros professores da Faculdade de Educação para isso. Ficou acertado que nós apresentaríamos nosso projeto e que a UNED os examinaria e, na verdade, é que nós fomos inicialmente aceitos, né? 5 professores, todos da Faculdade de Educação. Eu, Elício Pontes, professora Leda Fiorentini, professora Carmenísia, que é a atual diretora, a professora Amaralina e a outra, a professora Ruth, né? Nós 5 inicialmente. Então, a decisão foi essa. A minha decisão pessoal era, primeiro, eu não me sentia disposto a sair do Brasil novamente para passar 4, 5 anos fora, né? Pessoalmente, né? Me mudar para o exterior para fazer um doutorado. Por uma série de circunstâncias, eu não me dispunha mais a fazer dessa maneira.
E, por outro lado, havia a possibilidade de fazer um doutorado à distância, que eu achei isso muito bom por várias razões. Uma delas é que eu teria a própria experiência de um curso à distância, eu fazendo um doutorado também à distância, que era o que me interessava estudar, educação à distância, né? Foi mais ou menos isso o mesmo raciocínio que os demais colegas fizeram. Então, a minha opção, e em segundo lugar, pela UNED. Naquela altura, eu já conhecia razoavelmente, eu conhecia bem a UNED, né? Sabia o que ela era como universidade, quais eram, né, as suas condições, a sua estrutura, e passei a conhecer melhor como é que funcionava o doutorado, e isso me atraiu. Então, a decisão de fazer o curso na UNED foi por esse conjunto de razões, né? Eu já tinha um curso de especialização em educação à distância feito na School of Education da University of London, um curso rápido de 4 meses, que eu tinha feito em 1989. E já trabalhava com a educação à distância, que achei que era o momento de aprofundar essa experiência. Inclusive, teoricamente, essa foi a razão pela qual eu optei pela UNED, e achei que valeu a pena. Acho que a UNED cumpriu essas expectativas. Primeiro, eu diria que tinha o momento em que eu comecei a fazer o doutorado, é um momento que ainda estava em início o processo de transformação da UNED, como de todas as universidades, no que elas são hoje. O evento tecnológico, que é a internet, com toda essa transformação para materiais online, para todo um curso baseado em rede, estava apenas no início. Tanto é que as disciplinas que eu fiz, os créditos que eu tive que fazer, foram com materiais impressos da própria UNED, né? Era o momento, né? Mas isso não diminui a qualidade, né? Eu acho que foram muito interessantes, foram muito produtivos esses materiais, e os contatos que a gente podia fazer online já estavam apenas se iniciando, né? Muitas vezes o telefone, muitas vezes ainda o fax, né? Mas para mim essas circunstâncias de natureza tecnológica são importantes, mas não são o que definem uma instituição na sua essência, né? Então eu acho que a UNED, porque como uma universidade exclusivamente à distância, né, que tinha sido criada a partir da experiência da Open University, né, eu acho que ela tinha incorporado essa essência da educação à distância em nível superior. Eu creio que os professores com quem eu convivi foram todos eles, para mim, faz sempre a diferença quem é o professor, né? Como é que... Porque se estabelece uma relação à distância não é fácil, né? Principalmente antes, que a gente não tinha tão facilmente esse contato imediato que você pode fazer por e-mail, pode fazer com uma câmera, uma webcam, pelo Skype, por qualquer coisa, que facilita enormemente, né? Quando há disponibilidade de lado a lado, tanto do professor quanto do estudante, isso faz... Apesar de não ter isso, eu tive uma experiência que eu acho que a UNED, sim, cumpriu as minhas expectativas. Inclusive, cumpriu melhor mais ao final, porque eu fiz o curso, demorei vários anos. Como aqui eu tive que continuar trabalhando, e não precisa nem dizer quanto é difícil você fazer um curso no nível de doutorado, mantendo as suas atividades cotidianas de trabalho, né? Tanto que quando eu cheguei ao final do curso, já foi em 2005, 2006, eu defendi minha tese em 2006, aí já havia toda uma condição diferente, né? Tecnologicamente falando, né? Tanto nos meus contatos com a própria UNED, como da própria UNED como um todo, né? Eu estive algumas vezes na UNED, participei de trabalhos mais ou menos continuados, alguns períodos de meses com o professor Roberto Aparici, algumas atividades na própria TV da UNED, participar de alguns trabalhos, alguns seminários, algumas entrevistas e coisas assim. Mas eu creio sim que a resposta é positiva. Eu tive as expectativas atendidas pela UNED. Eu digo que sim, até porque nós fizemos, nesse convênio da UNED, nós iniciamos e demos continuidade ao nosso curso de especialização em educação à distância, que antecede em vários anos ao que nós temos hoje, que é a Universidade Aberta do Brasil, a UAB, que só em 2007 a UAB
no Brasil inteiro, passou a atuar nos cursos de graduação, em licenciaturas. Hoje nós temos a licenciatura presencial e nós temos a licenciatura em pedagogia pela UAB, à distância, mas isso a partir de 2007. Na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, nós tínhamos experiência com EAD há mais tempo e desde 94 nós desenvolvemos cursos de especialização em educação à distância. E nós tivemos uma estreita colaboração com a UNED durante todo esse período, né? Então, como eu tinha aqui, eu e os demais colegas, nós tínhamos esse trabalho aqui na própria universidade, a experiência que a gente tinha, os contatos com a UNED se tornaram mais profícuos, mais proveitosos, né? Porque não era apenas em termos de estudos de interesse pessoal do doutorando, mas um estudo que tinha uma contextualização aqui, e essa contextualização tinha, de certa forma, uma correspondência com as experiências que a gente podia absorver da UNED, né? Então, os nossos estudos se direcionavam um pouco para isso. As cooperações que a gente solicitava da UNED em função do curso serviam também em função do doutorado. Quer dizer, havia uma combinação de fatores que faziam com que isso fosse mais produtivo, né? Então, a minha pesquisa pessoal em relação ao doutorado, eu fiz no âmbito de escolas brasileiras, de Brasília, né? De escolas de primeiro grau em Brasília, mas em função da minha tese de doutorado. E os conhecimentos e as pesquisas, eu não fiz pesquisas no âmbito da UNED, pesquisa estrito sensu, mas eu fiz estudos conhecendo ao máximo que me era permitido a estrutura da UNED, as experiências da UNED, tanto na sede como a produção, como nos polos, né? Nos centros, que para nós são os polos. Então, eu creio que essa experiência, por ter uma vinculação com a nossa realidade, procurando extrair disso também as experiências da realidade da UNED, tendo toda a consciência de que são situações diferentes, países, continentes diferentes, mas com pontos em comum dentro da estrutura e dentro das metodologias, dentro da filosofia, dentro de tudo, das técnicas que dizem respeito à educação à distância. Eu creio que, nesse sentido, as experiências, os estudos realizados, no meu caso, creio que sim. E isso se reflete na minha experiência e na experiência dos colegas, nos nossos cursos de especialização em educação à distância e, sobretudo, hoje dentro do curso de licenciatura, que está em vigor, estamos trabalhando com ele aqui na Faculdade de Educação e na UNB desde 2007, né? Essa experiência, sim, foi toda ela muito calcada na nossa experiência, no nosso estudo, nas nossas pesquisas, e eu trago isso para o meu ponto de vista pessoal também. Eu falo sempre por mim e falo um pouco do grupo, porque a minha experiência aqui é uma experiência do grupo de professores da Universidade de Brasília, Faculdade de Educação, que tem uma experiência comum em relação à UNED, né? Mas eu personalizo isso também. A minha visão da educação à distância no Brasil, eu já expressei, inclusive, em alguns trabalhos que nós publicamos aqui no próprio âmbito da universidade. A educação à distância, a única coisa que eu acho é que nós, no Brasil, nós atrasamos muito o nosso início com a educação à distância. Como eu estava dizendo, uma das coisas que eu pessoalmente lamento é que nós tenhamos retardado muito o início da educação à distância no Brasil. Eu falo isso em termos institucionais, em termos de políticas de governo, tá? Claro que houve muitas experiências esporádicas por instituições variadas, né? Inclusive de instituições privadas, mas eu acho que o benefício que nós poderíamos ter tirado da educação à distância, sobretudo em nível superior, se tivéssemos iniciado mais cedo, houve muita resistência, né? Havia muita resistência em determinadas áreas à educação à distância e algumas delas de natureza política, porque contextualizadas dentro de um governo ditatorial. Então, o uso das mídias, o uso das tecnologias, particularmente a televisão, que era o grande meio na época, muito vinculado a interesses governamentais, isso gerou muita desconfiança e muita resistência no meio acadêmico, em grande parte do meio acadêmico. Eu e muitas outras pessoas no Brasil não fiz parte dessa resistência por essa razão, embora reconhecendo que havia motivos, né? Então, isso é uma coisa. Depois, quando nós começamos, a Universidade de Brasília é uma das pioneiras. Nós começamos, inclusive, por esse caminho. O primeiro convênio foi feito com a Open University,
ainda em 1980, né? Só que essa experiência foi limitada e muito de cópia de algumas coisas, e a nossa experiência poderia ter sido muito maior aqui. Mas ela não se perdeu. Quando a gente começou uma nova experiência a partir de 1985, 86, dentro de um contexto de redemocratização do país e da própria universidade, se buscou toda uma diferenciação na educação à distância nos seus propósitos, não necessariamente nas técnicas, que elas estavam mais ou menos de acordo com a época, né? Quando a internet começou a ter a sua expansão e a sua fixação no Brasil, isso vem a partir de 1995, né? Quando a internet passou a ter uma outra história, né? Isso eu não preciso repetir essa história que é bastante conhecida. Então, a educação à distância também foi em busca dessa nova circunstância, né? Claro que aí também diminuíram as resistências. Lamentavelmente, a diminuição das resistências levou para o extremo oposto, em muitos casos, de uma utilização extremamente comercializada, superficial, da educação à distância, à qual as universidades federais, as universidades públicas tiveram que se contrapor a essa experiência, a essa exploração extremamente superficializada e comercial da educação à distância. São percalços da história da educação à distância no Brasil. Então, mas eu creio que desde o início deste século, dos primeiros anos do século XXI, a educação à distância levantou novas bandeiras, o envolvimento da universidade pública através do projeto da UAB, eu acho interessante, porque nós tínhamos até então, durante muito tempo, a batalha pela criação de uma universidade aberta do Brasil, a exemplo da Open, a exemplo da UNED, e que nunca foi viável, né? E talvez tenha se demonstrado que não seria viável, dada as dimensões do Brasil e tudo mais. Então, o que foi feito com a UAB, que é reunir as universidades públicas e colocar a UAB dentro das universidades, eu acho que tem um mérito. Mas tem também os percalços, tem as dificuldades, porque a universidade aberta se implanta dentro de estruturas de universidades presenciais, que estão longamente criadas e consolidadas em função do ensino presencial, né? E então a universidade aberta, a educação à distância, continua sendo como um corpo paralelo dentro. Aqui na Universidade de Brasília, particularmente Faculdade de Educação, nós fizemos um esforço muito grande para a institucionalização, ou seja, para evitar essa diferenciação. Mas é inevitável que ainda sejam duas experiências que correm paralelas, que têm se tocado, que têm procurado obter benefícios mútuos, mas ainda não é uma instituição que foi criada para ser de educação à distância. Então, esse caminho, até nós criarmos as condições de uma fusão perfeita disso, está em processo e levará tempo. E é por aí que eu respondo a última questão. Quais são as perspectivas da educação à distância no Brasil? Hoje elas não estão mais só dentro das universidades. Quer dizer, acabou-se a resistência à educação à distância no Brasil. Ela se disseminou, ela existe em todos os níveis, ela existe em instituições públicas, como universidades públicas federais, estaduais, existem instituições privadas que são de nível universitário, que não são de nível universitário, e todo esse processo, eu acho que ele é proveitoso. E o processo em si vai levar a um aperfeiçoamento e à depuração. A depuração no sentido de que aquelas instituições que fazem a educação à distância, me permita dizer, sem muita seriedade, com propósitos muito comerciais, eles estão sob o olhar de todo mundo. Fatalmente, essas coisas terão que ser resolvidas. Não há como negar que aí entra o papel do poder público, que é o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação, exatamente no seu aspecto fiscalizador, né? Por mais que não se goste, fala-se muito em economia de mercado, o mercado tem total liberdade. Em tese, esse mercado totalmente livre, essas leis do mercado, elas são importantes, mas elas não podem ser absolutas. Por mais que ninguém goste, que alguém queira contestar que o Estado deve estar presente, o meu ponto de vista pessoal, que deve. Tem que ser uma coisa ponderada, que não pode ser intervencionista no sentido de impedir outras experiências, mas não pode ser omisso.
E eu acho que o Estado foi omisso durante muito tempo. Hoje não é mais, né? Existe dentro do Ministério da Educação, os cursos de educação à distância da UAB estão situados no âmbito da CAPES, as universidades estão envolvidas, elas se envolvem cada vez mais, se tornam críticas, questionadoras, inovadoras também, com todas as dificuldades inerentes, mas é esse que é o caminho para mim. Para mim é um caminho irreversível, não precisaria nem dizer que à medida em que as diferenciações, as distâncias entre o ensino presencial e o ensino à distância, a educação à distância, essas diferenciações vão se diluindo, ambos os processos vão ganhando mutuamente com isso, né? Quer dizer, há processos que até bem pouco eram típicos da educação à distância estão sendo absorvidos e utilizados nas experiências das universidades, das instituições, no seu chamado ensino presencial e vice-versa, né? É por aí o caminho. É um caminho que vai depender cada vez mais das pessoas, de uma qualificação, mas eu diria que não vai permanecer por muito tempo essa dicotomia, né? Não vai permanecer por muito tempo aquelas razões, não vão permanecer aquelas razões de mútua desconfiança de um lado para o outro, tá? Essa é a coisa na qual eu acredito, né? A educação à distância, ela, como eu disse na primeira vez que eu escrevi sobre isso, a educação à distância é educação. Antes de ser a distância ou presencial, ela é educação. Se nós tivermos isso em mente e trabalharmos conscientemente com todo o nosso esforço para que seja uma educação cada vez melhor, seja a distância ou seja presencial, seja uma fusão, seja uma mixagem das duas, seja uma intersecção constante, isso virá sempre em benefício da educação, que é o mérito final a ser alcançado.